Olá a todos, bem-vindos. Cá estamos nós para mais um episódio. Hoje voltamos às limícolas. Está aqui comigo o José Sousa. Olá. Olá, Gonçalo, tudo bem? Então, Deixa-me dar onde é que deixa-me andavas? dar só aqui um mote para começar esta conversa. Não é o costume, mas estava aqui a pensar nisto. Por razões que para mim continuam a ser um enigma, as conversas sobre limícolas têm sempre bastante menos visualizações do que a generalidade das outras aves. Portanto, as limícolas, se nós fizéssemos assim uma estatística das conversas com menos audições, as limícolas são as que têm menos. Não sei o motivo, talvez por serem aves que as pessoas não conhecem tão bem, por isso não são tão procuradas, não sei se é essa a razão, mas apesar de tudo são aves muitíssimo interessantes e também bastante relevantes em termos ambientais. De qualquer forma, como já foi referido, a sequência que nós seguimos é a sequência pela qual elas foram entrando na minha lista e, portanto, quando chega a vez de uma limícola, a limícola é abordada como as restantes espécies. Portanto, isto era só um introitozinho para E para depois todos todo... os efeitos, também são aves. Também são aves, obviamente. Também são aves. Tal como as restantes também descendem dos dinossauros, não é verdade? E seja como for, é assim, se de facto o motivo pelo qual este tipo estas espécies atraem menos pessoas, pode ser no futuro, não é? À medida que vai havendo mais pessoas a fazer a observação, que isso mude, e essa informação acaba por ser, se calhar, acaba por ser, se calhar, a mais relevante, não é? Vai. Talvez, e eu acho que apesar de tudo, este é um grupo de aves que tem características bastante específicas em termos de habitat, a maioria delas anda assim em zonas alagadas, em estuários e lagoas, e que são aves particularmente sensíveis à transformação dos habitats e por causa disso há várias espécies que estão numa situação desfavorável. Agora, obviamente que nós não, nestas conversas nós damos igual atenção a todas elas, ou pelo menos procuramos equilibrar o tempo dedicado a cada espécie, porque, como já percebemos, há sempre muitas coisas interessantes para dizer. Mas vou-me deixar destes considerantes, porque estamos aqui para falar do pilrito pequeno, que é o nosso tema de hoje, e, portanto, eu agora vou-me calar com este introito e vou-te deixar começar a entrevista. Então, olha, então vamos começar aqui vais começar tu por dizer-nos onde é que andavas quando fizeste esta observação. Estava nas salinas de Vaza-Sacos, que ficam ao pé da herdade de Pancas, no estuário do Tejo, portanto, ali na parte do estuário do Tejo que pertence ao distrito de Santarém, um bocado a sul de Porto Alto. Eu fui até lá de bicicleta, como já tinha relatado na conversa anterior, que foi quando eu finalmente vi o primeiro cuco, já os tinha ouvido, mas foi quando vi, e depois continuei, saí da zona florestal e fui até às salinas, às maiores salinas dali da zona, que são as salinas de Vaza-Sacos, que na altura, hoje em dia, aquilo depois alterou-se muito ao longo dos anos, depois puseram lá uns portões e o acesso passou a ser mais complicado, depois os portões estavam fechados, depois voltaram a abrir, não sei qual é a situação atual, mas nesta altura, em 1989, isto foi no dia 23 de abril de 1989, não havia quaisquer portões. E há outra curiosidade, que a maioria das pessoas que começou a ver aves há menos tempo não testemunhou, é que nessa altura aquelas salinas ainda eram usadas para a produção de sal e, portanto, do lado de lá das salinas havia uma pilha enorme de sal, que era o sal que era recolhido para depois ser vendido. Essas salinas, como muitas outras da região, deixaram de produzir sal, penso que no início dos anos 90, muitas foram transformadas em aquaculturas, outras foram simplesmente abandonadas, mas apesar das transformações, estas salinas de Vaza-Sacos continuam a ser um local muito interessante. Historicamente, eram um dos locais mais importantes para limícolas a nível nacional. E então foi nesta visita às salinas de Vaza-Sacos que eu vi o pilrito pequeno. Embora o tema da identificação não seja normalmente assim muito abordado, mas aqui esta espécie, aliás, e até as limícolas em geral, não é? Provavelmente também levantam aqui algumas dificuldades de identificação a muitas das pessoas que nos ouvem, mas esta espécie em particular tem aqui, quando está em plumagem não nupcial, tem aqui o pilrito das praias como
uma espécie relativamente parecida. Como é que a gente distingue esta espécie das outras? Sim, é verdade, o grupo dos piorritos, do género Calidris, há várias espécies que são semelhantes entre si e nem sempre são fáceis de distinguir. No caso do pilrito pequeno, a primeira coisa que chama a atenção quando o vemos é o seu pequeno tamanho. Eles são realmente muito pequenos, têm 12 a 14 centímetros, portanto isto é mais pequeno que um pardal, só para termos uma noção. Portanto, isto estamos a falar do comprimento desde a ponta do bico à ponta da cauda, portanto 12 a 14 centímetros. Por comparação, o pardal comum tem 15 a 17. Eu estou a ver estes números no Birds of the World. Portanto, é uma limícola mais pequena que um pardal, é uma ave realmente muito pequena. É verdade que nem sempre é fácil avaliar o tamanho, mas estes pilritos, como acontece com outras limícolas, associam-se muitas vezes a outras espécies de limícolas portanto, formam bandos mistos e associam-se com particular frequência ao pilrito comum, que é o Calidris alpina, de que nós já aqui falamos, e aí nota-se logo o tamanho mais pequeno, o bico mais curto e mais direito. Essa é a principal diferença e é aquela mais óbvia. Claro que quando a ave está isolada, isso pode não ser tão óbvio, apesar de, enfim, 12 a 14 centímetros continua a ser de facto uma ave muito pequena. No inverno, na plumagem de inverno, tem um aspecto, vamos lhe chamar assim, um bocado cinzentão, que pode fazer lembrar o pilrito das praias, embora o pilrito das praias seja um bocadinho mais branco por baixo e no caso dos imaturos até tenha uma manchinha preta no ombro que é na articulação carpal. O pilrito das praias é verdade que tende a usar um habitat diferente, que é mais nas praias rochosas e nas praias de areia, mas podem aparecer em salinas e, portanto, ocasionalmente eles podem frequentar os mesmos sítios. O pilrito pequeno prefere estuários e lagoas costeiras, também usa as salinas, quer como refúgio de maré alta, quer para se alimentar. Portanto, o habitat não é um bom critério. Agora, quando chega ao final do verão, aparecem cá muitos juvenis de pilrito pequeno, e os juvenis têm assim uns tons mais acastanhados, não são tão cinzentos, e têm uma característica que é particularmente identificativa. Tem duas linhas brancas convergentes no dorso, que acabam, quando vistos de costas, acabam por formar um V branco. E é uma característica muito evidente que até vem assinalada em muitos guias. Claro que quando nós estamos a ver a ave de lado, muitas vezes só vemos uma das pernas do V, não vemos as duas. Só vemos as duas se estivermos a vê-los de costas. De qualquer forma, esta linha branca é uma boa característica para identificar juvenis, os adultos não têm. Quando em plumagem nupcial, que é como nós os vemos em abril ou maio, ou início de junho, eles podem ter uns tons mais alaranjados. E aqui também se podem assemelhar aos pilritos das praias em plumagem nupcial. Mais uma vez, o tamanho é uma boa característica para distinguir. É claro que às vezes esta característica acaba por ser mais útil no campo do que em fotografias. Quando nós vemos uma fotografia isolada, nem sempre é fácil avaliar o tamanho da ave. E o pilrito pequeno pode ser muito parecido com o pilrito das praias. Aqui entra em cena mais uma característica que é também bastante identificativa, que é o dedo posterior. O dedo posterior, também chamado hallux, hallux com H, portanto H-A-L-U-X. O dedo posterior, embora muito pequeno, está presente em quase todas as limícolas. É um dedo quase vestigial, mas que está presente e se vê nas fotografias, mas o pilrito das praias não tem. Só tem 3 dedos. Talvez seja uma adaptação a conseguirem correr melhor. Por isso é que em espanhol o pilrito das praias se chama Coralinos tridáctilo. É uma referência aos 3 dedos. O pilrito pequeno tem o hálux, tem o dedo posterior, e em qualquer fotografia tirada de lado em que as patas estejam fora d'água, nós podemos ver esse dedo. Portanto, enfim, resumindo tudo aquilo que eu disse, pequeno tamanho, plumagem acinzentada nos adultos, mas mais acastanhada com um V branco nos juvenis, e o dedo posterior, que é uma característica que o pilrito das praias não tem. Gostava ainda de referir que no pilrito pequeno as patas são pretas, e isto é uma característica que o distingue da única outra limícola assim muito pequena, que é o pilrito temminck, uma espécie mais rara em Portugal, embora apareça anualmente. O pilrito temminck é do mesmo tamanho do pilrito pequeno, mas tem as patas verde amareladas.
É talvez a característica mais óbvia para distinguir. Portanto, quando vemos um pilrito de muito pequena dimensão, uma das coisas que devemos fazer é olhar para a cor das patas para ver se é pilrito pequeno, se é pilrito de teminco. Se forem verde Mas amareladas, o das praias também tem patas pretas, não é? também tem patas pretas. Eu estava a dizer aqui mais, eu sobre a distinção do Sobre o pilrito das tema. praias já mencionei as características. Eu estava era apenas a referir o pilrito de teminco porque esse também é muito pequeno, mas nesse caso distingue-se do pilrito pequeno pela cor das patas. Portanto, eu estava aqui a falar da distinção para estas duas espécies. Esta espécie, olhando aqui para a lista vermelha, ressalta aqui pelo facto de, no último livro, ou na última lista vermelha, estar com o estatuto de least concern e de repente salta e vai parar ao estatuto de em perigo. Estamos a falar da espécie enquanto invernante, não é? Porque ela não nidifica cá. Correto, eu também reparei nisso, deu um pulo de 3 categorias, portanto, passou do list concern, saltou por cima do quase ameaçado e do vulnerável. E em Espanha está como quase ameaçado, não é? Sim, portanto, o que a lista vermelha diz para o caso de Portugal é o seguinte: é estimada uma redução da população igual ou superior a 50% nos últimos 15 anos, com base em dados de monitorização cujas causas não terão cessado. Admite-se que essa redução se mantenha no futuro próximo. Bom, esta afirmação é uma afirmação um bocadinho genérica que aparece repetida de forma mais ou menos igual em várias espécies. Eu não sei que dados de monitorização são estes. Presumo que sejam as contagens de aves aquáticas invernantes, que já são feitas, ou começaram a ser feitas pelo ICN, na altura ainda era Serviço de Parques, na década de 1970. Eu, tanto quanto sei, elas continuam a ser feitas, mas como não são publicados dados desde 1997, ou seja, há quase 30 anos, eu não tenho acesso à informação e por isso tenho muita dificuldade em perceber que redução é esta de que se fala, o que são estes últimos 15 anos, quais são os anos de referência e quais são os valores. Portanto, não tenho aqui dados quantitativos que me permitam interpretar esta redução. O que eu posso dizer é que há dados históricos mais antigos que estão mencionados, que foram publicados na revista Aéreo, noutras brochuras independentes, mas que se sabe que, por exemplo, nos anos 70 a população média invernante era de cerca de 500 aves em Portugal, mas que na década de 90 estaria em 1600 e que entre 2005 e 2007, estes dados não estão publicados, mas quando fizemos o livro Ornitologia do Território Continental, nós conseguimos consultar algumas contagens, e então entre 2005 e 2007 tinha caído para 600. Portanto, primeiro 500, depois 1600, depois 600. Não tenho dados mais recentes posteriores a 2007. Ora, o que eu li acerca da situação também em Espanha é que esta ave é dada a enormes flutuações na população invernante. Portanto, para se perceber como é que a população invernante está a evoluir, temos que olhar para dados de longo prazo. O que se sabe, por exemplo, em relação à Espanha, é que ao longo de um período de 20 anos, que foi entre 1990 e 2009, a população média invernante em Espanha andava pelos 8.500 indivíduos, mas que a variação interanual era tão grande que em alguns anos havia apenas 700 e noutros anos havia mais de 20.000. Portanto, as flutuações são enormes e possivelmente têm a ver com o nível da água nas zonas de invernada, entre outros fatores. Em relação a Portugal, como eu dizia, não tenho dados concretos de contagens recentes e não sei, porque eu fui ouvindo dizer ao longo dos últimos 20 anos que as contagens de aves aquáticas atualmente eram muito incompletas, ou seja, que não seriam feitas com a abrangência e o rigor com que eram feitas nas décadas de 80 e 90. Isto são coisas que eu ouvi dizer, mas como não tive acesso aos dados, não sei se esta afirmação é correta ou não. Portanto, tenho um bocado essa ideia daquilo que me foi sendo passado e se as contagens estão incompletas, os totais obtidos podem ser inferiores e sugerir uma redução. O que acontece, e porquê é que eu estou a colocar estas dúvidas? Porque a nível mundial, segundo o site da BirdLife, a população está a aumentar. E se a população global está a aumentar, portanto, estamos a falar da população nidificante, quando a população nidificante aumenta, a população invernante tenderá a aumentar também.
Isto só não será assim se a população invernante estiver a deixar umas áreas e a ir para outras, que é uma Pois, hipótese. era isso que eu imaginava que pudesse estar a acontecer, porque na realidade estas espécies que estão muito dependentes dos níveis de água apropriados, não é? Porque há aves limícolas mais pernaltas do que esta, que toleram maior variação do nível das águas. Eu imagino que esta aqui, se o nível da água for um bocadinho mais do que o normal, ou se não existir, já não serve. Tem pernas curtas. Pois, claro, claro, e até como eu te disse, um dos habitats favorecidos são as salinas e tem havido muitas salinas abandonadas que às vezes deixam de oferecer condições apropriadas. Agora, em Espanha, o que eu encontrei sobre o quase ameaçado, que está referido no site da SEO, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, dizem que, embora eles não apresentem números, dizem que está quase nos critérios para ser considerada como espécie ameaçada, ou seja, eles sugerem que está quase na categoria vulnerável e que entre as ameaças identificadas para esta espécie é a perturbação, assim como a transformação e a destruição do habitat de invernada. Portanto, eles também vão um bocadinho nesta linha de que poderá estar a haver uma alteração das condições de invernada. De qualquer forma, convém dizer o seguinte: este pilrito, e isto é preciso ter muito cuidado quando estamos a avaliar populações invernantes, porque as populações invernantes são muitíssimo mais, como é que eu ia dizer, Instáveis. mais facilmente mudam de sítio do que as populações nidificantes. As populações nidificantes têm certos requisitos de habitat e se esses habitats se forem destruídos, elas não conseguem simplesmente ir para o outro lado porque não há sítios com as mesmas características. No caso das zonas de invernada, a questão do habitat de reprodução não se coloca e, portanto, desde que haja alimento, as aves conseguem facilmente deslocar-se uns sítios para os outros. E o que é que acontece? Isto é uma ave migradora de longa distância que nidifica no Ártico e inverna. Inverna em pequeno número na Europa, mas inverna principalmente na África subsaariana, que é onde está a maior parte da população. E, portanto, a população europeia, em termos globais, a população invernante europeia é relativamente pouco importante a nível global. Portanto, E nós temos, marginal em termos de distribuição. em termos de distribuição, sim, porque repara, só para teres uma ideia, segundo a BirdLife, a estimativa global da população global é de 1 milhão de indivíduos maturos. Portanto, maturos estamos a dizer que não inclui os juvenis do ano. 1 milhão. A população invernante na Europa, também segundo a BirdLife, andará entre os 20 mil e os 40 mil. Portanto, estamos a falar entre 2% e 4% da população global. É pouco significativo, ou seja, a Europa não é um território importante para a invernada desta espécie, porque eles invernam principalmente em África, portanto, África subsaariana, e depois em menor número também na Ásia, no sul da Ásia, particularmente na Índia. E depois há de facto estas pequenas populações que invernam no sul da Europa. Eu até estive a consultar no Birds of the World, e eles dizem, só para termos uma noção, portanto, na Europa considera-se que são 20 a 40 mil, mas na África Ocidental e na Europa, no conjunto, são 210 mil. Se nós retirarmos os 40 mil da Europa, ficam 170 mil, dos quais 120 mil só na Guiné-Bissau, que é um país pequeno. Portanto, e depois em países como o Sudão, entre 250 mil e 500 mil. Portanto, e no leste africano também mais 100 mil. Portanto, os números em África são 2 ordens de grandeza superiores àqueles que nós encontramos na Europa, porque deve passar bem 1 milhão de aves também, incluindo juvenis. Portanto, quando nós olhamos para estas populações invernantes que nós temos cá, são populações relativamente marginais na área de distribuição global. E, portanto, quando estamos a falar de populações marginais, elas são necessariamente pequenas, que é o que acontece com qualquer população marginal, e qualquer flutuação, basta que diminuam 100 indivíduos, parece que percentualmente é uma variação muito grande, mas a nível global isto não tem muita expressão. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que quando olhamos para esses estatutos de ameaça de populações invernantes, isto acontece com várias limícolas na lista vermelha,
não devemos fazer um drama por estar em perigo, porque isto é apenas uma pequeníssima população marginal numa espécie que tem 1 milhão de indivíduos. É apenas a percepção, é apenas a percepção local que a gente tem da não, coisa, não é? Zé, não é só uma questão de percepção, é uma consequência de estar a aplicar a um contexto nacional determinados critérios que foram pensados a nível global. Eu sei que depois existem, às vezes, certos fatores de correção que às vezes são aplicados quando se faz a adaptação à escala regional. Mas quanto mais nós reduzimos a dimensão da área que estamos a fazer a lista, menores são as populações, e ainda há muitas que vão ter populações reduzidas. E Portugal, sendo um pequeno país, em muitas espécies tem populações pequenas que facilmente entram depois nessas categorias de espécie ameaçada. Portanto, não estou com isto a dizer que a espécie não esteja a diminuir e que não deva ser, obviamente, monitorizada, porque eu acho a monitorização importante, como já tenho referido. Estou apenas a dar aqui algum contexto para se perceber o que é que significa este em perigo. E, aliás, se olharmos para a lista vermelha, há uma série de limícolas que estão em perigo apenas porque são populações marginais com um efetivo muito reduzido. Claro. Só para terminarmos aqui a nossa conversa, portanto, quando se trata de nidificação, esta vai mesmo lá para cima, não é? Mesmo lá para cima, a espécie nidifica no Ártico, mas é mesmo no Ártico, é acima do Círculo Polar Ártico. Eu penso que praticamente não deve haver populações abaixo do Círculo Polar Ártico. A maior parte da população está no Ártico da Rússia, portanto, Sibéria, e naqueles arquipélagos lá para cima, como Nova Zembla e outros que tais, e depois no extremo norte da Noruega e da Finlândia. Mas mesmo o extremo norte, eu só vi esta espécie uma vez em contexto de nidificação, que foi há cerca de 30 anos, numa visita que eu fiz ao Fjord Varanger, na Noruega. O Fjord Varanger fica no extremo norte, fica para lá do Cabo Norte, para lá, portanto, para leste. O Cabo Norte é o ponto mais a norte da Europa, na Noruega. O Fjord Varanger, ao contrário dos outros fiordes da Noruega, que estão todos virados para o oeste, o Fjord Varanger está virado a leste, já é para lá do Cabo Norte, portanto, está virado para a Sibéria e tem um clima muito mais frio do que os outros que estão virados ao oeste. E, portanto, as características do clima e da vegetação são diferentes, e é daí para leste que o pilrito pequeno pode ser encontrado a nidificar. E a única vez que eu vi o pilrito pequeno portanto, em local de aparente nidificação foi exatamente no Fjord Varanger. Mas mesmo a população nidificante da Noruega é relativamente reduzida, porque a população, repara, a população de pilrito pequeno na Europa, segundo dados da BirdLife, está estimada entre 80 mil e 122 mil, dos quais 80 a 120 mil estão na Rússia. Estão quase todos na Rússia. Depois na Noruega estão entre 200 e 1000. Portanto, a Noruega tem 1% da população europeia nidificante, os outros 99% estão na Rússia. Isto é uma espécie do Ártico. E depois eles vêm por aí abaixo, vão invernar a África. Alguns invernam no nosso país, alguns talvez 1000 ou por aí. E depois já referimos que são cerca de 8 mil ou 10 mil em Espanha. Mas é bom também lembrar que, precisamente por haver uma grande população invernante em África, nós apanhamos cá muitos indivíduos em passagem migratória. Portanto, embora eles estejam... Tens noção se os indivíduos que nós apanhamos por cá se vêm mais lá das Sibérias ou se vêm aqui mais de zonas mais próximas? Como é que será? Não fazes ideia, não? Não, zonas mais próximas não, porque eles só nidificam lá em cima, né? Só Sim, nidificam mas mesmo seja no como for, Ártico. tudo bem, mas desde o extremo lado da Sibéria até às costas da Finlândia ainda é uma área jeitosa, não é? É assim, nas zonas de nidificação praticamente não deve haver anilhagem, porque são zonas remotas e despovoadas. Agora, tem havido em muitos casos de indivíduos anilhados em passagem, porque eles depois atravessam a Europa. Há mais de 50 recapturas na Península Ibérica de aves anilhadas em vários países europeus, maioritariamente na Fino-Escandinávia, portanto nos países nórdicos, mas também há indivíduos anilhados na Alemanha, Dinamarca, França, Inglaterra, Bélgica, Polónia, República Checa, Itália e Croácia, e até há 3 casos de aves anilhadas na Ucrânia que depois foram recapturadas em Espanha. Isto podiam ser aves anilhadas na passagem de primavera para cima, porque eles tendem a seguir uma rota mais oriental, e depois apanhados em Espanha na migração para baixo. Portanto, os que foram anilhados noutros países europeus foi também nas migrações. E nós apanhamos muitos cá em migração, embora não haja muitos números, porque não costuma haver contagens de aves aquáticas nos períodos de passagem, nós só temos contagens regulares no inverno.
mas na passagem, quer de primavera, quer de outono, é relativamente fácil encontrar esta espécie nas salinas. E eu, repara, a minha primeira observação foi precisamente no final de abril, nas salinas de Vaza Sacos, como eu disse no início da conversa. Não quer dizer que eu não os pudesse encontrar no inverno, mas eu tenho um bocadinho a sensação, pelo menos em algumas zonas do país, que eles são mais numerosos durante as passagens. E, portanto, abril, maio e depois agosto, setembro, outubro são meses em que é relativamente fácil encontrar alguns pilritos pequenos no meio dos outros bandos de limícolas. Muitos deles estarão em passagem para a África ou vindos da África e vão para o norte. Não deixa de ser impressionante, não é? Uma viagem desde lá de cima daquelas latitudes até quase a África do Sul, não é? Portanto, Mas se tu reparares, as limícolas aquáticas, eu estou a dizer limícolas aquáticas porque há algumas que são terrestres, como os abibos e os alcaravões, né? As limícolas aquáticas, quase todas, não todas, não todas, é verdade, mas uma grande parte delas são migradoras de longa distância e vão nidificar em sim, latitudes mas isto é elevadas. uma pequenina. É pequenino, mas são pequeninos, Portanto, mas ter resistentes. reservas energéticas para conseguir fazer uma viagem deste género deve obrigar a umas paragens pelo caminho, não é? Para A razão destas reabastecimento. aves ir nidificar naquelas latitudes elevadas, que são regiões inóspitas e com clima difícil, é que, embora a primavera, o verão lá seja muito curto, é uma coisa que só dura 2 meses, quando chega ao verão, que normalmente só chega lá em junho, há ali aquilo fervilha de vida, há uma abundância de alimento, nomeadamente de invertebrados, que é aquilo que eles se alimentam, e, portanto, as condições para conseguir dispor dessa abundância de alimento para dar às crias e para as crias sobreviverem, justificam a viagem. Portanto, há um risco da viagem, mas que depois se traduz num elevado sucesso reprodutor. É isto que muitas limícolas fazem e é por isso que elas vão para o Ártico. Só que depois têm que vir embora porque aquelas condições favoráveis naquelas latitudes duram 2 meses ou um pouco mais. Pois. Repara, são estratégias que se desenvolveram porque eles vêm para cá invernar nos nossos estuários, só que os nossos estuários eles conseguem procurar alimento durante o inverno, mas não conseguem, provavelmente não têm condições para se reproduzir com sucesso e, portanto, optaram por esta estratégia de migrar para o norte, neste caso para o Ártico Siberiano e um pouquinho na Noruega. Pronto, Gonçalo, hoje ficamos por aqui para deixar alguma conversa para a segunda ronda. Portanto, esta foi a nossa conversa número 172, se não estou em erro. Ainda faltam umas quantas, não é? Exato, faltam bastantes. Nós, enfim, não sei quanto tempo vão durar estas conversas, mas eu tenho para mim que havemos de chegar pelo menos às 300. É assim o objetivo de curto, médio prazo que eu tenho mais ou menos assim na cabeça. E já agora, para quem tiver ouvido esta conversa até ao fim, deixo já aqui a indicação que o próximo episódio terá como tema uma ave de rapina. E com isto me despeço. Obrigado a todos. Até à próxima, então.